5, diz assim: e faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Pará. E havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Tome assento nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa leitura, ela nos traz o entendimento. Nós conhecemos a história de Nabal, que ele foi duramente contra a vida de Davi. Davi, após a morte de Samuel, ele foge para os desertos, porque o rei Saul perseguia Davi para matar Davi. E quando Samuel morre, talvez quem controlava um pouco Saul era Samuel, mas quando a morte de Samuel chegou, ele se sentiu obrigado a fugir. E ele foge do seu exército, porque certamente ele teve até a vida de Saul nas suas mãos. Ele não ousou tocar nas mãos dos ungidos do Senhor. Mas o que eu quero trazer nesta noite é a vida desse homem Nabal. Nós vemos aqui no versículo 3 que ele procede de uma família abençoada. Olha, ele era da casa de Caleb. Caleb foi aquele mesmo homem que, juntamente com Josué, com os espias, ele voltou e falou: olha, esforçamos porque o Senhor nos dará essa terra. E esse homem, ele tinha, a Bíblia fala que ele era da casa, certamente ele parente, não existe aqui se ele era filho, se ele era um irmão, mas era da casa, era da família de Caleb. Ele tinha tudo para ter a bondade no seu coração, ele tinha tudo para fazer as coisas que Deus queria que ele fizesse, mas ele, por ser abastado em abundância financeiramente, ele resolve torcer tudo aquilo que Deus fez por ele, endurece o seu coração ferozmente. E nós vemos também a esposa dele, Abigail, uma mulher que a Bíblia vai dizer que era sensata e formosa. Não era formosa e sensata não, muitas vezes a gente se engana com a formosura, mas a sensatez é um equilíbrio muito importante para aquela mulher, que ela, quando ouviu que Nabal destratou aqueles enviados que Davi mandou para pedir ajuda de alimento, ela, quando ela ouviu a pessoa, aquele informante que levou para ela prontamente, na mesma hora, providenciou alimento para aquele exército de Davi. Com sabedoria, ela chegou na presença de Davi, porque Davi já tinha decretado: todos os machos ele ia matar, da criança ao homem mais velho, da casa de Nabal. Porque grande foi a indignação, porque o exército de Saul, quando as ovelhas estavam naquele campo, ele dava proteção para que os amalequitas não roubassem nem matassem o seu rebanho. Mas Nabal não reconheceu isso, e ele, a sua esposa, com grande sabedoria, ela esteve diante de Davi, e ela reconciliou, ela mudou aquele derramamento de sangue que ia acontecer. Aquela mulher sábia, ela fez com que Davi mudasse de ideia. Então, nesta noite, o que eu estou querendo dizer para nós, homens e mulheres da casa do Senhor? Muitas decisões a gente tem que tomar, às vezes é rápido, mas com sensatez e sabedoria. Você que é mulher da sua casa, homem da sua casa, do seu lar, nós temos família, filhos, parentes, tomamos decisões com sabedoria, porque muitas vezes uma palavra mal colocada pode nos levar à destruição. Então seja sábio nos seus afazeres, nas suas decisões, pedindo sempre a Deus sabedoria. Aquele homem, ele tinha abastado a riqueza, mas ele não queria abrir mão de alguns alimentos e alguns ovelhas para Davi. Então Davi se enfureceu de uma maneira terrível. E o que aconteceu com ele? O filho, nós sabemos. Em 10 dias ele veio ser fulminado pelo Senhor Jesus. Então, irmãos, nós possamos aprender nas nossas decisões, ter sabedoria, porque sendo sábio, Deus ele vai providenciar aquilo que nós precisamos, porque Ele sabe do dia da manhã, O dia da manhã ele pertence ao Senhor, e Ele é poderoso para reservar o melhor para nós. Como Abigail foi sábia
possamos também tirar essa sabedoria de Deus. Porque aquela família, se nós olharmos assim, né, seria ideal. Ele é um homem rico, ele era havia da família de Caleb, era uma mulher formosa e sábia, mas nem por isso aquela família foi feliz, né? Mas com a sabedoria que Deus deu àquela mulher, ela fez toda a diferença na vida daquele povo, porque o que estava para ser derramado sangue não procedeu, porque o Senhor prevaleceu na vida de Abigail, e assim também somos nós. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.